tragédia de Mariana foi a maior registrada aqui no Brasil. E não só a maior, mas acontecem atualmente inúmeras tragédias, né? Só que essa foi a que eu registrei. Eu optei por ir para lá após 30 dias do decorrido do rompimento da barragem do Fundão. E eu fui com um sentido de cidadão. Eu não fui para lá como fotógrafo, como artista. Eu fui munido, vamos dizer assim, com a liberdade que a máquina fotográfica nos dá aos fotógrafos de poder adentrar a vida das pessoas, né? E eu fui lá, passei um curto período, porque não era um projeto, eu simplesmente queria presenciar esse grande desastre, queria presenciar essa dor e compartilhar com a população local. Só que, como meu pai dizia, se uma imagem é boa de fato, ela cresce com o tempo, e foi o que aconteceu com esse trabalho. Sou Cristian Cravo, autor da mostra Mariana, que está aqui agora em cartaz no Conjunto da Caixa Cultural de Fortaleza. Essa exposição veio de Salvador, que ela aconteceu no Conjunto da Caixa Cultural de Salvador há exatos um ano atrás, em agosto do ano passado. E essa exposição ela aborda a tragédia de Mariana, né, que foi o maior desastre ambiental ocorrido em território brasileiro. Custou a vida de 17 pessoas. A barragem, quando ela se rompeu às 4 horas e 20 minutos, no dia 15 de novembro de 2015, ela ejetou uma quantidade enorme de detritos de minério de ferro, que criou uma onda de 2,5 metros de altura na extensão dos 700 quilômetros da barragem até a foz do Rio Doce, o que daria para encher 25 mil piscinas olímpicas com os rejeitos de minério de ferro. Mas enfim, isso são apenas alguns dados. Essa exposição ela tem 28 fotografias, como eu falei, ela veio de Salvador. Existe um livro homônimo chamado Mariana, com 33 imagens. Essa exposição tem o intuito de não só atrair um novo público para a conscientização do equilíbrio ecológico que precisamos ter num país, para um país funcionar bem, mas também para atrair pessoas que normalmente não vão para galerias de arte ou museus, mas sim que visitam espaços culturais que são fundamentais para o bom funcionamento de uma sociedade brasileira, né? Então o Conjunto da Caixa, para mim, é de suma importância para o equilíbrio cultural brasileiro, né? Onde a pluralidade pode ser exercida, as diferenças podem ser exercidas. Então, assim, eu falo do meu coração que eu acho que é um dos grandes eixos culturais para o avanço da cultura brasileira. Nessa exposição aqui, que, diga-se de passagem, é um espaço extremamente interessante, né, para a fotografia, esse vão aberto. Tem 28 fotografias, não tem nenhuma foto de pessoas nessa exposição, né? Toda a mostra ela foi construída em cima de uma ideia preconcebida de fazer e fotografar apenas objetos que foram deixados para trás. A mídia, né, televisionada, ela já massificou a dor humana ao longo dos primeiros dias dessa tragédia. Então, assim, quando eu fui para lá como fotógrafo, como uma pessoa interessada em saber mais sobre esse desastre e documentar o desastre, eu já tinha essa ideia na cabeça. Tudo que eu não quero é fotografar pessoas, mas sim deixar que seus pertences, seus objetos pessoais, religiosos ou uma terceira coisa contasse a história dessa tragédia, né? E assim foi, né? Eu passei 3 dias na região do município de Mariana. Eu visitei 2 cidades, Bento Rodrigues, fiquei imediatamente abaixo da barragem que rompeu, e Paracatu de Baixo, que fica mais à frente, também na beira do Rio Doce. O propósito inicial desse trabalho foi realmente documentar, de incorporar esse trabalho ao meu acervo de vida, que é um acervo que já conta com mais de 200 mil fotografias, né? Eu, como brasileiro, quis observar esse acontecimento. Mas quando eu voltei para meu ateliê, para o meu escritório em São Paulo,
e comecei a ver as imagens, elas cresceram em termos de poder visual. E daí nasceu a ideia do livro. E somente depois que nasceu o livro, veio então a ideia de fazer a exposição. E a primeira que foi feita desse projeto foi no conjunto da Caixa Cultural de Salvador. Ou seja, mais uma vez, para mim, que sou um artista que tem bastante estrutura, né? Eu tenho meios para fazer as coisas acontecerem. Até para uma pessoa como eu, o conjunto da Caixa Cultural foi fundamental para eu colocar ao público um trabalho que não é comercialmente viável, vamos dizer assim, né? Porque muitos fotógrafos ou artistas, eles vivem do comércio da arte, né? Só que tem certos trabalhos que são igualmente fantásticos ou igualmente importantes, mas que não têm apelo comercial. E daí entra a importância dos conjuntos culturais, como esse da Caixa, em acatar projetos como esse, porque não é porque ele não é um trabalho comercialmente viável que ele não tem a importância para o público ver, né? E observar e aprender. Quem acompanha meu trabalho ao longo de quase 3 décadas de fotografia, sabe de imediato que eu só fotografei em preto e branco a minha vida inteira. Eu tenho toda uma teoria em relação ao poder da imagem em preto e branco. Mas, por outro lado, a imagem preta e branca, ela também é muito associada a tragédias. Então, como eu sabia que eu estava adentrando uma tragédia humana, né, que é uma ferida aberta para milhares de pessoas que viviam nessa região, eu fiz a opção clara de não fotografar em preto e branco. Eu queria que as imagens transmitissem as verdadeiras cores dessa tragédia, né? Paradoxalmente, e aí eu me dou a liberdade de falar, paradoxalmente, o minério de ferro é um marrom lindo, que inclusive é a base do nosso solo brasileiro, né? Se você viajar o Brasil adentro, você vai ver que o solo brasileiro ele não é um marrom preto, ele é um marrom vermelho. Então não é por causa de uma tragédia terrível como essa que também não existem belezas a serem vistas, né? De uma forma imparcial, diria-se de passagem. Então para mim foi muito importante que essa tragédia fosse registrada com suas cores genuínas, as cores que elas de fato tinham e têm. Outro aspecto muito importante aqui na mostra foi que tivemos a certeza que essa mostra deveria ser mais inclusiva, né? Ela deveria atrair públicos que não apenas fossem agraciados, vamos dizer assim, com o poder da visão, né? Então eu bati o martelo inúmeras vezes que tinha que ter a descrição em branco e a descrição poética, assim como a audiodescrição para deficientes visuais e cegos, né? Então o deficiente visual ele pode vir aqui, colocar o headphone e andar em torno da mostra e ter toda a descrição, por menos que ele ou ela consiga enxergar, vai ter o apoio da audiodescrição e ainda por cima a descrição em braille, não só de legenda, mas toda a descrição do que a foto contém fisicamente e metaforicamente e poeticamente. E para completar ainda por cima, convidamos um artista baiano chamado Valuísio Bezerra para recitar 4 poemas de Carlos Drummond de Andrade, que são tocados aqui em tom ambiente. Então, na medida que se anda na mostra e se vê essas imagens, né, genuinamente mineiras, tem esses 4 poemas de Carlos Drummond de Andrade, que já anteviu essa tragédia há muitas décadas atrás, sendo recitados pela essa belíssima voz de Valuísio Bezerra, um artista plástico da Bahia. Uma alegria para a gente da Via Press, né, junto com o Christian Cravo e a Adriana Cravo, que é curadora, está realizando essa exposição aqui nesse espaço da Caixa Cultural. É um espaço muito importante para a cultura aqui do Ceará e para a cultura do Brasil também. Então, está abrindo essa amostra aqui, trazendo, a gente foi para Salvador e agora a gente chega aqui em Fortaleza
E isso enche a gente de alegria, porque essa exposição ela toca profundamente as pessoas, ela revela, né, essa dor, mas essa beleza também acima de tudo. A curadoria de Mariana foi feita toda ela baseada na ideia de criar empatia entre o público e o acontecimento. Então todas as fotos que aqui estão contam a história de pessoas que poderiam ser uma de nós. E toda a ideia partiu deste ponto, inclusive na nomeação das imagens, para que aproximasse ao máximo da vida de cada um de nós. A ideia de também trazer o elemento do braille foi para mostrar que mesmo na era da imagem, onde uma imagem vale 1000 palavras, a poesia também tinha como encantar as pessoas e fazê-las perceber o tamanho de tudo aquilo que tinha acontecido lá em Mariana. Então, através da poesia e da descrição em braille, trazer também a inclusão para dentro dessa cena e humanizar ao máximo esse espaço, né? Que acho que agora mais do que nunca o papel da arte é incluir e nos fazer mais humanos.